Olá, meu nome é Rogério Boni e eu vou apresentar para vocês a aula de Direito Tributário, curso de Direito Tributário pela qual eu lecionei 4 anos no curso de graduação. Eu também trabalhei com Direito Financeiro num tribunal aqui no Paraná. Direito Financeiro que envolve também o Direito Tributário, que eu trabalhei justamente na área de tributos. Então, a nossa aula de hoje, para você que vai fazer primeiramente o direito tributário, para você que vai passar na OAB, para você que vai ser um advogado tributarista, que vai fazer aquela peça de direito tributário, é muito interessante estudar direito tributário. Inclusive, é um nicho de mercado. É claro que um advogado tributarista, ele não pode começar com carreira solo. É uma área muito complicada, mas para você passar na OAB e entrar no escritório grande para ficar conhecido, vai ser muito bom você fazer uma peça em direito tributário na segunda fase. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, é necessário que você passe na primeira fase para fazer a segunda fase. E você tem que saber direito tributário. Você tem que conhecer direito tributário. E antes, lembrando você que saiu da graduação, você que saiu lá do curso de direito, primeiro, não vão confundir isso aqui, hein? Não confunda tributo com imposto. Tributo é gênero, imposto é em espécie. Por isso que não é direito do imposto, é direito tributário. Quer dizer, imposto que vem do tributo. Tributo é uma coisa, imposto é outra. Então, vamos definir o que é tributo, ok? Vamos para a tela aqui, vamos para a tela para saber o que é tributo. Tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Ok. Nós vamos agora destrinchar essa definição de tributo. Nós vamos conhecer este conceito de tributo. Nós vamos pegar parte por parte e decifrar o conceito de tributo, ok? Então, tributo de acordo com o artigo 9º da Lei 4.320. A Lei 4.320, o que é? Ela define tributo perante o direito financeiro. O CTN, ele define tributo de acordo com o direito tributário. A Lei 4.320 é uma norma de direito financeiro. Ela complementa a definição de tributo do Código Tributário Nacional. Então, vamos para a tela para saber o que a Lei 4.320 fala acerca de tributo. Artigo 9º, Lei 4.320 de 64. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo impostos, taxas e contribuição de melhoria. Com a evolução na Constituição de 88, acrescenta-se aí também empréstimos compulsórios e também contribuições sociais, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando seu produto ao custeio das atividades gerais e específicas por essas entidades. Então, existem duas definições, a definição do CTN e a definição do artigo 9º da Lei 4.320. Notem que uma lei complementa a outra. A definição principal está no Código Tributário Nacional, que tem força de lei complementar. Mas a Lei 4.320, ela acrescenta a definição de tributo. Então, o que cai normalmente na OAB é a definição do CTN. Porém, é importante que se conheça essa definição de tributo da Lei 4.320, que é uma norma de direito financeiro. Existem duas normas de direito financeiro, né? A Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Então vamos destrinchar o conceito de tributo do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, ele fala que tributo é uma prestação. E o que é uma prestação? Prestação é uma obrigação e um dever.
Paulo de Barros Carvalho, ele diferencia obrigação de dever. Obrigação é uma prestação de dar. Quer dizer, é a obrigação principal. É uma obrigação de dar. Dar coisa certa em dinheiro. Obrigação, dever, é uma obrigação acessória. É uma obrigação de fazer. Então, vamos trazer no imposto de renda, né? Obrigação de fazer. Dever do contribuinte, declarar o imposto de renda. Obrigação, pagar o imposto de renda devido. Então, prestação é uma obrigação ou um dever. Obrigação é uma prestação de dar e dever é uma obrigação de fazer ou não fazer. Ok? Então, começo da definição da prestação, da definição de tributo do CTN. Ok? Compulsória. O que significa o que o CTN fala de compulsória? Compulsória quer dizer uma prestação obrigatória. Não é uma coisa facultativa. Quando você contribui com uma instituição de caridade, você contribui se quiser. Agora, no INSS não é instituição de caridade, é um instituto de previdência. Então, a contribuição previdenciária é obrigatória. Então, uma prestação compulsória, quer dizer, a lei impõe o tributo e você é obrigado a pagar. Você não tem opção de pagar ou não pagar. Ocorreu o fato gerador, que nós vamos ver ali para frente, ocorreu o fato gerador, você tem que pagar. É uma prestação compulsória, não facultativa e não decorre de contrato. Você não faz contrato com o poder público. Por exemplo, você vai fazer o exame da ordem. A ordem é uma autarquia especial. Na Ordem dos Advogados do Brasil, você tem que pagar uma taxa para fazer o concurso público. Você não tem opção de pagar ou não pagar. O que pode haver é alguma isenção para quem não tem condição de pagar. Mas a princípio é compulsória. A princípio não, é compulsória. A taxa é compulsória, ok? É uma prestação pecuniária, né? É uma prestação pecuniária, o Código Tributário Nacional ele fala, uma prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, né? Prestação pecuniária em moeda, não tem dúvida, o tributo deve ser pago em dinheiro. O tributo deve ser pago em dinheiro. Só que ele fala aqui que está a pegadinha, olha a pegadinha, ou nela possa se exprimir. Isso não significa que alguém pode dar um carro em prestação de pagamento. Até pode, mas tem que ter uma lei autorizando que se pague diferente, né? Então, o que significa em cujo valor nela possa se exprimir? São os índices de indexação. Existia o FIR, hoje os tributos federais são atualizados pela Selic. Então, ou cujo valor nela possa se exprimir, quer dizer que pode ser utilizado um índice de atualização monetária. Não quer dizer que você pode dar um carro para pagar tributo. Claro, pode haver uma lei autorizando que se dê dação em pagamento como forma de pagar tributo. Mas aqui, quando o Código Tributário Nacional fala ou cujo valor nela possa se exprimir, é a utilização de indexadores. O principal hoje é a Selic, mas existem indexadores estaduais, para tributos estaduais, distritais e municipais. Ok? Que não se constitua em sanção de ato ilícito. Então aqui há um pequeno problema, né? Há um pequeno problema. Que não se constitua em sanção de ato ilícito. Isso quer dizer, não pode haver punição. Vou contar uma historinha para vocês a respeito disso, né? Eu morei numa cidade do interior que existia uma boate. Você sabe que lá no interior existe a boite e a boate, né? A boate é uma danceteria, é uma balada que o pessoal vai, as boas famílias vão. Agora, a boite é aquela história lá de mulherada, prostituição, festa, né? E na cidade onde eu morava existia uma boite, né? Que o povo chamava de 5 tatus, né? 5 tatus.
E por que 5 tatus? Né? Por quê? Vamos para a tela aqui, vou mostrar como que estava escrito na placa. Aqui. Estava escrito assim, 5, né? Aqui, ó. O nome da boate era Status, mas eles colocavam na placa dessa forma. E o povo começou a ler a placa de 5 tatus, né? 5 tatus. Então, essa boate existia lá na cidade, a boate 5 tatus. E por que eu estou falando isso para vocês? Né? Eu estou falando isso para vocês para perguntar uma coisa, perguntar o seguinte. As primas lá das 5 tatus cometem ato ilícito? Né? As funcionárias das 5 tatus cometem ato ilícito? Eu pergunto para vocês, prostituição é crime? Não é. Prostituição no Brasil não é crime. Então, o dinheiro que elas recebem dos serviços prestados na prostituição pode ser imoral, mas não é dinheiro ilícito. E o que o imposto de renda fala? Ao ferir renda acima de determinado valor, incide imposto de renda. Então, as primas das 5 tatus, o dinheiro que ela receber, se ultrapassar o valor do imposto de renda, é tributável. Mas ainda não estou falando de sanção de ato ilícito, porque prostituição não é crime. Agora vamos falar a tia lá das 5 tatus. Né? A tia lá das 5 tatus, a dona do estabelecimento, né? Ela comete ato ilícito? Em tese, sim. O Código Penal fala manter casa de prostituição, manter casa destinada a encontros amorosos. Né? Então, a tia das 5 tatus, em tese, está infringindo o Código Penal. Né? Então, ela está provocando um ato ilícito. Né? Está praticando um ato ilícito. Ela é tributada? Ela é tributada. Mas, professor, o CTN não fala que não constitua ato ilícito? Ele fala sanção de ato ilícito. Tributo não é sanção. Tributo não é sanção. Então, o que acontece? A tia das 5 tatus cometeu ato ilícito, manteve casa de prostituição, né? Auferiu renda tributável, ela paga o tributo. O que está falando a lei? Ela fala assim, cometer crime, pena, pagar tributo. É isso que não existe. Então, o que acontece? Aqui que não se constitua sanção de ato ilícito. Tributo não é sanção. É contribuição pecuniária, prestação pecuniária compulsória. Então, o que acontece? Essa tia das 5 tatus, se ela oferiu renda tributável pelo imposto de renda, ela vai pagar. A pena dela de prisão ou multa decorrente do direito penal é outra história, é outro ramo, ok? Então, tanto as primas quanto a tia vão pagar sanção, vão pagar tributo se oferirem renda mesmo ilícita. Porque aqui fala sanção de ato ilícito. Mas, professor, e um traficante? Né? Então, o traficante, ele ganha muito dinheiro. Né? O que acontece com ele? Eles vão confiscar o dinheiro que ele ganhou. Acontece o seguinte, o traficante, ele vai ganhar o dinheiro ilícito e o dinheiro lícito. Né? Por exemplo, ele tem um bar e dentro do bar ele pratica o tráfico. Tá? Então, o imposto de renda, ele vai calcular todo o dinheiro que ele arrecadou do tráfico e do bar, vai somar, se for tributável, ultrapassar o valor do imposto de renda, né? Surgiu o fato gerador, renda tributável. Esse traficante, ele vai pagar o imposto de renda. Mas o que acontece? O dinheiro que ele recebeu ilicitamente vai ser confiscado. Ele vai pagar o tributo tanto da parte ilícita quanto da parte ilícita. O valor do tributo vai sair da parte lícita, quer dizer, da renda do bar. Ok? Então, o que acontece? Que não constitua sanção de ato ilícito. Você não pode punir para pagar tributos. Mas ocorreu o fato gerador lícito ou ilícito, a renda é tributável e você vai pagar imposto de renda.